Conversamos agora com Pedro Esteves, presidente da equipa nacional da Juventude Operária Católica. Obrigada por estar connosco. Junta-se ao programa Eclésia a partir de Aveiro. Boa tarde, Pedro. Obrigada. Boa tarde, obrigado nós por nos acolherem. Pedro, perguntava-lhe sobre este aniversário que vai ser celebrado então no próximo dia 15, já este sábado. Que significado tem assinalar 90 anos da Juventude Operária Católica em Portugal? Bem, eu diria que significa que a JOC tem já uma grande história, não é? E com a dimensão que já tem, com a dimensão histórica, com a dimensão social que traz e que hoje tem presente, significa que a JOC está cá e está para durar e que tem um propósito próprio e que esse propósito continua vivo e atual, e mais atual que nunca. Com uma implementação que querem que seja muito territorial, a partir da realidade concreta dos jovens. É assim que pretendem continuar a desenvolver a Juventude Operária Católica? Sim, o desenvolvimento da Juventude Operária Católica passou sempre pela realidade própria dos jovens, ou seja, nós nunca falámos sobre temas abrangentes ou coisas assim, passa sempre pela realidade que os próprios jovens vivem. Ou seja, se um jovem está a pensar, agora nas realidades mais atuais, como um jovem está a pensar comprar casa, ou tem um contrato a prazo, ou esse tipo de coisas, é a partir dessas realidades, é a partir dessas situações concretas que nós vamos trabalhar e que vamos dar ferramentas aos jovens para eles se emanciparem, se libertarem. E é nesse contexto concreto também que falam numa conclusão saída da Assembleia Nacional, que decorreu há poucos meses, falam na necessária formação no contexto laboral. O jovem de hoje também precisa de formação e de se sentir participante de um grupo que com ele luta por direitos? Sim, nós sentimos que agora, por um lado ainda bem que se começa a trabalhar cada vez mais tarde, que é a situação de há mais jovens que têm a possibilidade de estudar até mais tarde, o que é, por um lado, positivo, ou por si só positivo. Claro que para nós no associativismo jovem, no âmbito laboral, parece quase uma faca de dois gumes, onde a gente não tem tanta possibilidade de ter uma caminhada mais longa que os jovens, devido ao limite de tempo, mas sim, é necessária essa formação em mundo laboral, porque se os jovens estão cada vez a ir até mais tarde, a estudar até mais tarde, têm menos tempo de trabalho, logo têm mais necessidade de formação laboral. E nós próprios militantes também temos essa necessidade dessa formação, porque se nós não temos uma autoformação, como é que nós também podemos formar os outros? Pergunto, Pedro, se é também nessa faixa etária que se formam consciências que depois se espelham na vida futura. Sim, eu diria que em qualquer idade se podem formar consciências. Claro que enquanto somos jovens temos outra liberdade, diria, para podermos consciencializar e também lutar por esta capacidade de consciencializar alguém. Não temos muitas coisas que nos agarrem, que nos façam ter medo de lutar por alguma coisa e por aquilo que nós acreditamos. Não é? Ainda não temos filhos, se calhar muitas vezes nem sequer temos um trabalho estável que possamos estar naquele medo de perder ou esse tipo de coisas. Então, diria que sim, esta idade da juventude é uma idade excelente para podermos ir avante e consciencializar-nos e lutarmos pela melhoria da nossa vida. O método Ver, Julgar e Agir é aquele que marca toda a dinâmica da ação católica, também da Juventude Operária Católica. Eu perguntava-lhe qual é a atualidade deste método perante, por exemplo, uma intenção do Governo de alterar a proposta do Código de Trabalho. O que é que este método do Ver, Julgar e Agir pode ajudar a olhar, a alterar ainda aquilo que é uma intenção do Governo? Eu diria que diretamente, se calhar pode não ter assim uma implicância tão direta, porque o método Ver, Julgar e Agir é mais para a transformação pessoal, claro que passa depois para a transformação do meio, mas é um pouco mais difícil, talvez, o Ver, Julgar e Agir fazer algo como uma alteração a uma proposta do governo ou esse tipo de coisas. Mas eu diria que o mais importante é o método Visão de Vida, ou Ver, Julgar e Agir, ao fazer-nos analisar a nossa vida e depois julgá-la aos olhos do Evangelho, ou seja, tentar responder à questão o que é que Jesus faria.
e depois, a partir daí, tomar uma ação concreta na nossa vida e no nosso grupo, no nosso meio, pode fazer-nos ver, por exemplo, se esta proposta de alteração à lei laboral, de que forma é que nos vai afetar, como é que nos vai afetar, o que é que nós podemos fazer pessoalmente e em grupo para lutar contra isso, não é? E depois até essas ações concretas pessoais e de grupo até podem ser englobar numa luta maior, mas pronto, mas eu diria que uma implicância direta se calhar não é assim tão grande, é mais uma implicância na forma como nós vivemos, na forma como nós olhamos e a percepção que temos perante a realidade que nos envolve. Neste caso seria o pacote laboral. Pedro Esteves, convidava-o agora a olhar para aquilo que vai acontecer no dia 15, concretamente a recordar o passado e refletir o futuro. Não quer a JOC ficar num saudosismo, quer antes olhar para o futuro. Claro, a JOC vive dos jovens de hoje em dia. O próprio Cardaino, o fundador da JOC, dizia que só a juventude trabalhadora se pode salvar ela mesma, porque os jovens de hoje em dia é que sentem na pele aquilo que é as dificuldades dos jovens de hoje em dia. Os jovens de há 20, 30 anos tiveram as suas vivências, tiveram as suas dificuldades, e viveram-nas e lutaram-nas e foi o que foi no seu tempo e agora é o que é no nosso tempo, e por isso é que Cardaino dizia que só a juventude trabalhadora se pode salvar ela mesma. Por esse motivo, claro que nós queremos celebrar o passado, um passado cheio de história, um passado cheio de vida, mas também queremos olhar para o futuro, porque é para o futuro que a vida anda. Portanto, não podemos ficar com saudosismos, porque saudosismo nunca leva a lado nenhum. De alguma forma, o futuro passa também para uma maior implementação nas dioceses, um alargamento e uma presença maior da JOC em mais dioceses? Sim, tendo em conta que o objetivo principal da JOC é a evangelização da juventude trabalhadora e a libertação da mesma através do Evangelho. Fazer a evangelização da juventude trabalhadora só se pode fazendo chegando aos jovens, portanto é preciso aumentar a nossa implementação diocesana, é preciso chegar a mais jovens e contamos com os militantes que temos e contamos também com a ajuda dos antigos militantes que existem, que também têm os que querem, nós não obrigamos ninguém, como é óbvio, não é? Mas aqueles que querem e que estão disponíveis para tal, contamos também com esses antigos militantes para nos ajudarem a acompanhar, a chegar a jovens, porque onde nós não temos implementação disso é sempre um pouco mais difícil, e até conhecer a realidade dos jovens que lá estão presentes, contamos sempre com a ajuda de quem lá está presente e quem conhece realmente a realidade desses jovens. Portanto, podemos dizer que este dia 15, o próximo sábado, vai ser um dia de festa, mas também um dia de sonho para procurarem construir aquilo que são os próximos anos da Juventude Operária Católica e procurar continuar a atualizar este ver, julgar e agir. Sim, é essencialmente isso, é uma celebração daquilo que foi e daquilo que pode vir a ser, e esse que pode vir a ser é um sonho que a gente tem e que vamos continuar a ter e acho que é isso. Muito bem. Procurar construir diariamente também. Pedro Esteves, muito obrigada. Exatamente. Por termos contado consigo aí a partir de Aveiro, ter estado aqui no programa Eclésia a olhar para este dia 15, antecipando a festa dos 90 anos da Juventude Operária Católica em Portugal. Muito obrigada. Obrigado nós.